Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, o presidente do Fluminense veio falar daquela tentativa de anulação do São Paulo do jogo, né? E falou: nós não podemos voltar no passado, né? Mas assim, que absurdo. E o Júlio Casares defendeu o São Paulo de forma muito legal, muito bacana. Falou: inclusive, nós não estamos nem. Ele falou pra mim, o presidente, sou amigo do presidente, um amigo meu, gosto muito, mas pra mim ele errou aí, derrapou. Casares usou essa palavra, derrapou. Porque não é. Primeiro que nós não estamos nem brigando contra o Fluminense, nós estamos brigando pelo São Paulo, pelo erro de direito, né? Que está na regra, que está ali escrito. É um erro de direito que o jogo tem que ser anulado. Ele falou, aí o Casares falou assim: se não vai. Se ninguém vai respeitar, se não vão fazer isso, então pra que deixar isso aí? Então tira o erro de direito. Porque o São Paulo está brigando por um erro de direito devido que não deveria ser discutido. Não deveria que ter. Sabe? Isso é. Já deveria. O jogo já deveria ter sido anulado. Essa história já deveria ter sido concluída. Casares estarrecido, discorda do presidente do Fluminense e fala assim: não, meu amigo e tal, gosto, mas assim, pra mim isso não existe o que ele tá falando. E outra, nós estamos brigando pelo futebol brasileiro, por essa arbitragem catastrófica que é aqui no futebol brasileiro. Então, simplesmente um absurdo, né? Uma partida que. Independente, né, galera? A gente sabe como é que é o Fluminense, né? Aqui a gente pode falar como é que o Fluminense faz as coisas, né? Como eles gostam de fazer as coisas. E aí vocês sabem muito bem do que eu tô falando. E vem falar de erro vem falar que é um absurdo a anulação do jogo, porque. Palhaçada, o São Paulo não tá querendo virar a mesa, não. O São Paulo não tá querendo, né? Não tá querendo avacalhar a situação. Não tá querendo, sabe? O São Paulo tá fazendo uma coisa bem justa, tá tentando uma coisa bem justa em um erro de direito escrachado que já está provado. Mas o Júlio Casares, de forma muito bacana, defendeu o São Paulo. E aí, ele falou também sobre o processo de fritura do Zubeldia, falou que não tem nada. Júlio Casares garante que não está acontecendo nada, pelo menos internamente do São Paulo. Ele sabe de toda a movimentação externa, insatisfação por uma parte da torcida, né? E mídia, jornais, blogs, tudo, até canais, né? Noticiando e falando tudo sobre isso. Mas o presidente Júlio Casares garantiu, da mesma forma que como ele defendeu o São Paulo, mediante a esse jogo ridículo, né, contra o Fluminense, que já deveria ter sido anulado a partida. E de novo, eu falo aqui pra vocês, eu não tenho medo de falar isso. São Paulo mereceu perder o jogo em campo. Só que da mesma forma que o São Paulo mereceu perder, o certo é essa partida ser anulada. Só isso. Só isso com o que nós vimos. E aí o Júlio Casares conclui a situação do Zubeldia que ele entende toda essa movimentação e ele falou uma coisa muito legal, muito interessante também em relação ao trabalho do Zubeldia. Ele falou, não é que só porque perdeu que tá tudo ruim e não é só porque ganha que tá tudo bem. Ele falou, as análises elas vão acontecendo. Isso me deixa mais feliz, né? Mais feliz porque pra mim ele citou a partida contra o Corinthians, né? Acho que algumas vitórias do Zubeldia que não convenceram, algumas derrotas que não são pra, né, massacrar, só que a partida contra o Corinthians não convenceu ninguém. Então nada é um sinal de alerta. E galera, São Paulo vai enfrentar o Cuiabá, jogo que o São Paulo... Gente, é tudo final, né? Agora virou... É o que o São Paulo, esse São Paulo atual gosta e acho que o do Zubeldia também. Virou tudo final, né? Não tem mais... O Campeonato Brasileiro não virou... Não é mais um torneio de pontos corridos, pelo menos pra nós São Paulinos, né? Virou um torneio mata-mata, né? Virou uma Copa, né? Brincadeiras à parte, mas é mais ou menos isso. Vão ser todos os jogos finais pro São Paulo Futebol Clube. Tem uma provável escalação aqui pra gente conversar sobre isso. E nós estamos esperando várias coisas em volta desse jogo, né? Estamos esperando, além do resultado, além de um placar bacana do São Paulo em cima do Cuiabá, um bom rendimento. Acho que a gente espera, de novo, né? De novo, nós esperamos muito mais um bom desempenho do time, né, em campo. Acho que a gente espera muito mais um futebol bem jogado. E não é que a gente quer ver aquele Barcelona do Guardiola. Não, a gente quer ver funcionando, né? O Lucas fazendo o que ele tem que fazer. A bola chegando pro centroavante. Galera, ele não vai jogar, mas a bola chegando pro centroavante. A gente quer ver um bom futebol do São Paulo, meio de campo, funcionando. A gente não tá exigindo o Real Madrid do Zidane, o Barcelona do Guardiola, não é isso. Mas a gente quer ver um bom futebol, um futebol diferente do que a gente vem vendo, né? É claro, o placar não é que só o placar importa, mas o placar ele é o mais importante de tudo, mas o que nós mais queremos ver é um bom jogo de São Paulo, pelo menos um jogo diferente do que foi contra o Corinthians, por exemplo. Que o São Paulo saiu com a vitória e foi uma loucura, né?
Galera, provável escalação do São Paulo. Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Sabino e Wellington. Acredito que a maioria já viu. Alan Franco suspenso, não vai jogar. Então, muito provavelmente jogue o Sabino, que já vinha jogando e vem jogando bem junto com o Arboleda, né? Rafinha, não sei, né? A gente esperava ver um pouquinho mais do Igor Vinícius, mas muito provavelmente ele vai entrar com o Rafinha. Rafinha é um jogador de confiança do técnico Luiz Beldia, o Wellington também, né? A gente fala, mas por que ele não experimenta mais o Igor Vinícius, né? O Jamal Lewis, né? O Igor Vinícius pela questão física do Rafinha, né? O Jamal Lewis que foi contratado e tal. Mas o Zubeldia gosta muito do. Ele tem o time dele, né? Ele tem o esqueletão, a base dele montada. Então, a gente imagina que do meio de campo para trás seja Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Sabino e Wellington. Meio de campo sem novidades nenhuma, Luiz Gustavo e Bobadilla é como ele vem jogando com as ausências do Pablo Maia e Alisson. E no difícil, né? Vamos ver como é que ele vai trabalhar, fazer com o Santi, né? O Santiago Longo, Santi Longo, que pode ser chamado de Santi Longo. E o Marcos Antônio, né? Que são jogadores que a gente vê que tem potencial, né? Mas que não são aqueles caras também que agradam muito o Zubeldia. Ele gosta muito mais de trabalhar com o Luiz Gustavo e o Bobadilla. Ataque dele sem novidade nenhuma. Luciano, Lucas e Rato. Se o Caleri não tivesse suspenso, com certeza seria o Caleri. Gente, os 3 desfalques: Alan Franco, Caleri e Eric, tá? Se o Caleri não tivesse... O time seria o mesmo. O time seria exatamente o mesmo se não fossem as expulsões do Alan Franco e do Caleri. Seria Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo, Bobadilla, Luciano, Lucas, Rato e Caleri. Como o Caleri e o Alan Franco não vão jogar, Sabino e André Silva. Essa é a provável do São Paulo. E tem uma questão, né, muito, muito bacana. Pode ser que o Henrique Carmo seja relacionado, joia da base, em que o São Paulo também busca a renovação. Gente, isso é uma mudança muito bacana. Antes de eu falar do Henrique Carmo, deixa eu falar dessa fala do... Porque o Henrique Carmo, ele entra em um próximo assunto, que o São Paulo tem um feito histórico simplesmente maravilhoso. Antes de eu chegar no Henrique Carmo, tem a situação do Ganso, né? Uma coisa que sempre volta em pauta no São Paulo. E quem falou foi o Denilson, aquele volante nosso, né? Aquele meio-campista que jogou aqui pra gente, que teve uma carreira legal pelo São Paulo, né? Uma carreira legal na vida, uma carreira boa, né? Muito boa, o Denilson. E uma passagem bem legal pelo São Paulo. E o Denilson falou, a gente sempre respeita a opinião de um jogador, né? De um cara de campo, um cara que viveu muito futebol, né? E o Denilson fala, pro São Paulo, contrataria o Ganso. Ele foi perguntado, tava num programa, foi perguntado, mas e pra você, um cara pra jogar no São Paulo, um meia pra jogar no São Paulo? Ele falou, o Ganso. O Ganso. Acabamos de ver mais uma belíssima atuação do Paulo Henrique Ganso contra o Cruzeiro, o Fluminense e Cruzeiro, que o Fluminense saiu com a vitória da partida. E isso é uma coisa que pega muito a gente, né? Porque eu não queria o Ganso, tá? Se você... Talvez... Eu não parei pra pensar nisso, mas eu acho que eu não queria o Ganso de volta no São Paulo. Mas eu queria um jogador tipo Ganso. Porque a gente vê Garro e Coronado lá no Corinthians, Ganso no Fluminense, Arrascaeta no Flamengo, Matheus Pereira no Cruzeiro, Rafael Veiga no Palmeiras, Gustavo Scarpa no Atlético Mineiro, Alan Patrick no Inter. Todos bons jogadores, né? Alguns melhores que os outros, mas bons. Everton Ribeiro no Bahia. Todos bons jogadores, né? Um melhor que o outro, alguns melhores aqui, né? Nesse caso, mas a gente vê um padrão, um formato, né? Esses caras, eles são. Quando eles estão em campo, geralmente eles são protagonistas desses times, né? E tá aí, futebol moderno. É o futebol moderno. Tem a intensidade ou não, né? Por exemplo, eu acho que as coisas se equilibram. John Arias é um cara que voa. Você tem um cara igual o John Arias. A gente tem o Ferreirinha, por exemplo. A gente poderia ter o Eric e o William Gomes. Eu acho o Arias melhor que o Eric, claro. Mas daria pra você fazer uma mistura, o que eu quero dizer, de um Ferreirinha, que é um jogador que tem no São Paulo, com um meia um pouco mais lento. Percebe como o Fluminense não perde a intensidade por ter o Ganso? Porque ele compensa com outros jogadores. Você tem um cara igual o Arias, que é um pulmão, um foguete, um cara muito bom, que corre muito. Você pode ter um Ganso, você não perde intensidade. Eu acho que é ao contrário. Quando você não tem um meia desse nível, né? Você perde qualidade. Você precisa fazer mescla de jogadores rápidos, jogadores bem intensos,
com um ou outro jogador um pouquinho mais lento, mas que tem um passe refinado. O Denilson fala isso, fala, as jogadas são muito, mais ou menos com essas palavras, ele falou, as jogadas são muito limpas, né? É uma qualidade muito diferenciada, é uma coisa que facilita muito. E o Denilson não é nem atacante, não era, né? Nem atacante, não é nem atacante. Meio campista, meio volante ali. Começou de primeiro volante, jogou bastante de primeiro volante no São Paulo. E ele falou, ajuda demais um cara desse, porque o Caleri, por exemplo, a bola não chega pro cara. Se você tem um Ganso, nós acabamos de ter um cara parecido com o Ganso que nem jogou no São Paulo, que foi o Rames. Então fica toda essa questão latente no São Paulo, essa questão não morre, porque o São Paulo não tem. É um dos pouquíssimos clubes dos maiores do Brasil, né, dos gigantes aqui do Brasil, que não tá fazendo isso. Que não tá jogando com um meia, com o cara que não precisa ser lento, mas um meia ali que as jogadas vão passar todas pelos pés dele, né? E aí, consequentemente, a bola não tá chegando. A gente vê que as bolas não chegam pro Caleri. E aí fica sempre essa dúvida, porque os outros times estão fazendo isso. Os outros times estão jogando com jogadores nessa posição e o Fluminense acabou de ser campeão da Libertadores com o Ganso de meia. Cara lento. Então fica tudo isso por conta do Zubeldia gostar do Luciano de meia, né? Que é um atacante de meia que todo mundo sabe que ele não tem essas características de criação, só tem características de ataque. E não está funcionando. Aí é claro que isso vai pesar muito mais nas costas do Zubeldia, no trabalho, né? Porque se ele não tá colocando um jogador que. Um estilo de jogo que funciona para todos os outros times, por que ele não tá colocando se o futebol do São Paulo não está saindo daquela forma como talvez até mesmo ele queira e nós esperamos, né? Então é por isso que fica essa história, por isso essa questão do Ganso sempre volta. Mas não é o Ganso. O Ganso ele é só um nome falado. A questão é do meia. Por que o São Paulo não joga com meia, né? E aí, galera, nós temos uma excelente notícia, a do Henrique Carmo, que pode ser relacionado para essa partida contra o Cuiabá. Caso não seja relacionado, pode ser relacionado para as outras, porque o São Paulo vai fazer um trabalho completamente diferente com sua base. Isso é maravilhoso, isso é espetacular. Precisa tomar muito cuidado com isso, né? E cuidado que eu digo é com os jogadores da base na hora de colocá-los, na hora do São Paulo saber aproveitar os momentos dos jogadores. O Henrique Carmo, São Paulo já busca a renovação, muito novo, joia muito promissora, em que já tem clubes de fora interessados no futebol do Henrique Carmo. Então é hora do São Paulo começar a colocá-lo, relacioná-lo e já começar a colocar em jogos do profissional na hora certa, para valorizar cada vez mais o jogador. São Paulo precisa fazer essa renovação, mas nós estamos já esperando nos próximos dias uma mudança de contrato do Henrique Carmo, porque nós acabamos de ver um feito, alguns feitos históricos no São Paulo, finalmente, em que o São Paulo vira a chave, está mudando finalmente o que está acontecendo com a base. Nós vimos, né, que nós perdemos jogadores que o São Paulo poderia, e agora eu não estou nem falando da qualidade desses jogadores, jogadores em que o São Paulo poderia ter feito negócios muito melhores, como Éder Militão, Marquinhos, Luizão, Neverton. O Neverton, se o São Paulo soubesse aproveitar, poderia ter vendido. Eu não tô brincando. Era para ter vendido por. Poderiam ser valores igualados ao Hendrick, se o São Paulo fizesse a venda certa. Tem um filme maravilhoso com o Will Smith, acho que é King Richard, Criando Campeãs, que é a história da Venus Williams e da Serena Williams, que é uma aula de como ele fez a venda das duas filhas dele, né? A venda que eu digo no mundo do tênis. É uma aula de marketing, porque ele nunca mostra por completo. Ele faz uma valorização delas simplesmente impressionante. Inclusive até antes de fechar o contrato. Então o São Paulo precisa ser mais inteligente. O São Paulo precisa valorizar seus jogadores de forma inteligente. A gente fica muito preocupado quando o Zubeldia tira o William Gomes, que inclusive, isso é um dos outros casos. Gente, o Rian Francisco acabou de renovar com o São Paulo por 362 milhões de reais na multa. O William Gomes tem uma multa de aproximadamente 730 milhões. E o Henrique Carmo a gente espera ir para uma multa parecida. Porque o São Paulo está mudando. Nós queremos negócios diferentes. Agora o São Paulo finalmente, né? Isso é histórico. Nós não vamos mais. E aí eu nem culpo o Júlio Casares pelos contratos de Militão, vendas, né, ruins, como a do Militão, que a gente poderia ter faturado muito mais. Militão, Luizão, Marquinhos, Neverton e muitos outros. Tô falando aqui os que estão vindo na minha cabeça, que eu tô lembrando. O Beraldo, muitos de vocês já me falaram. Te digo que o São Paulo ainda vendeu barato o Beraldo.
muitos outros que o São Paulo poderia ter feito melhor. Então é por essas e outras que a gente fica muito preocupado com o William Gomes, por exemplo, que é um cara que nós estamos esperando muito, saindo contra o Botafogo no começo. Pareceu que o Zubeldia queria queimar o moleque, entendeu? Isso não pode acontecer, isso tem que ser feito com muito cuidado. Tem que chegar, beleza, não quer influenciar no trabalho do técnico, tudo bem, mas fala, cuidado com esse aqui. Esse aqui procura colocar só em bons momentos, porque nós vamos fazer um marketing em cima do garoto, porque nós queremos fazer uma venda gigantesca, fenomenal. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas o São Paulo vai para um rumo muito melhor, histórico, de mudanças dos contratos. Muito provavelmente dessa nova safra de Rian Francisco, William Gomes, Henrique Carmo, muito provavelmente seja diferente. Vocês percebem a diferença que o William Gomes entra pro que o Endrick entrava no Palmeiras? Quando o Endrick entrava, todo mundo podia não estar jogando nada. Não tô nem falando, o Endrick é muito bom, mas podia não estar jogando nada. Ficava, o Endrick, olha aí, olha aí, olha aí. Quando o William Gomes entra no São Paulo, cadê o glamour? Percebe que não é só uma questão de futebol? Não tô comparando. Você vai falar, Tidico, o Endrick é muito melhor. Independente, eu acho o William Gomes muito bom. Acho que ele vai ser muito bom jogador. Se souberem fazer, né? Mas vocês percebem o glamour? Tem que ter um mistério. A venda tem que acontecer minuto a minuto de jogadores desse nível para o São Paulo faturar cada vez mais e mais. Mas isso é um feito histórico. São Paulo finalmente melhorando a base, uma coisa que pega muito no sentimento do São Paulino. Mas agora, com essas multas que a diretoria vem colocando, com esse novo padrão que a diretoria, que essa gestão do Júlio Casares vem criando, nós podemos esperar por dias muito melhores em relação à base, a essas vendas e aos garotos, e por valores muito maiores, muito mais substanciais, que tem tudo a ver com o São Paulo. Mas é isso aí. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.